As unhas com um revestimento de longa duração têm um aspecto sexy e atraente. Esse formato permite que você não pense em esmaltes e procedimentos diários para colocar essa parte do corpo em ordem. As extensões de unhas de acrílico podem ser dominadas por qualquer garota interessada. Não são necessárias ferramentas caras, nem uma lâmpada UV para secagem. O principal é saber como usar o pó acrílico para unhas. Vale ressaltar que essa substância é capaz de surpreender garotas criativas, pois com sua ajuda é possível criar um design incomum, na forma de padrões volumétricos. O pó acrílico permite que você crie unhas incríveis em casa. Cuidados com as unhas. Antes de aplicar qualquer revestimento de longo prazo, vale a pena cuidar de suas unhas. Os cuidados com as unhas em casa incluem procedimentos higiênicos para manter a pele e as placas unguiais limpas. Uso de cremes que tenham efeito positivo sobre a derme e a camada unguial. Aplicação de óleo para cutículas. Ele hidrata a cutícula e a pele ao redor da unha, prolongando a vida útil da manicure. Banhos semanais com sal marinho, suco de limão e decocções de ervas. O salão de beleza também tem alguns procedimentos para cuidar de uma parte importante do corpo. Entre os mais populares estão terapia com parafina, manicure brasileira, envolvimento, massagem para circulação sanguínea, máscaras profissionais, etc. Sobre o pó acrílico. O pó acrílico para unhas é um pó de pequenos cristais. O acrílico não é um produto natural. Ele é feito de compostos de polímeros, ou seja, plástico. No passado, essa substância era usada para fins odontológicos. Depois, ela se difundiu no setor de unhas. Pó acrílico para unhas. Como usar? O uso do acrílico é bastante simples. O principal é ter em mãos o próprio pó e um monômero líquido especial. Outro nome: líquido. O acrílico é um polímero e, para fazê-lo funcionar, ou seja, para transformá-lo em um material plástico, é necessário um monômero. Quando essas substâncias são combinadas, obtém-se uma massa viscosa e delicada, que é conveniente para a construção das unhas. A composição resultante seca rapidamente sob a influência do ar, portanto, você precisa trabalhar com ela rapidamente. Observação: o acrílico é caracterizado por maior durabilidade. Ele é mais forte do que o revestimento de gel. O uso sem correção pode durar de 4 a 5 semanas. Os materiais para esse tipo de construção são mais baratos do que para trabalhar com gel laca. Há muitas variedades de pó acrílico. Um mestre iniciante será suficiente para um mestre iniciante. O polímero transparente usual. Existem também esses tipos de acrílico. Pó natural de camuflagem. Ele se assemelha à cor normal da placa unguial. Portanto, parece um revestimento natural. Suas propriedades de camuflagem residem no fato de que, devido à sua composição densa, ele oculta os erros da unha, por exemplo, tonalidade amarela, inclusões, etc. Tipos rosa e branco. Essas cores são as cores de base. Elas são ideais para criar um francês multicolorido e com glitter. Essa opção é frequentemente usada por mestres de arte de unhas que criam desenhos incomuns e composições volumétricas nas unhas. Neon. Esses pós pertencem às novidades. A manicure com o uso desse polímero parece gritante, pois todas as cores são muito saturadas, cáusticas e brilhantes. O acrílico neon também é usado para ideias de design. O pó acrílico é um pó sintético extensões de unhas com acrílico. Para realizar um acúmulo adequado em casa, serão necessárias ferramentas e preparações. Pó acrílico, monômero, desengraxante. 1. Produto à base de álcool para remover o excesso de sujeira da placa unguial. Primeiro ácido. Produto necessário para garantir a melhor adesão de revestimento artificial à placa natural. Pincéis de acúmulo, copos para pó e líquidos, lenços sem fiapos para limpar o pincel durante o processo, algumas limas, abrasivo de grau 90 a 150, moldes ou pontas de papel, dependendo do método de construção, composição adesiva, se você tiver escolhido o método de composição com pontas, conjunto de manicure, instruções passo a passo independentemente do método de extensão escolhido, com pontas ou molde. A primeira tarefa é fazer uma manicure normal. Somente em unhas tratadas, o revestimento artificial terá uma aparência espetacular. Importante, é melhor recusar uma manicure úmida e escolher uma seca. Assim, as unhas reagirão melhor ao acrílico. Método com dicas para fazer isso. Você precisa pegar tipis em todas as unhas em tamanho. As unhas são tratadas com desengordurante. Após o primer, as pontas são cortadas no comprimento necessário e coladas nas placas das unhas com uma solução adesiva. Após 1 minuto com os espaços em branco resultantes,
Pode-se começar a trabalhar. Primeiro, as pontas das unhas são coladas nas unhas. Elas podem ser transparentes, multicoloridas ou brancas em um copo de shot. Coloque de 5 a 10 ml no número líquido. No outro, é colocado 1 grama de pó acrílico para unhas. O pincel é mergulhado no monômero e depois no produto em pó. O pó imediatamente se transforma em uma massa viscosa, que fica na ponta do pincel. Não é possível diluir o pó despejando-o no monômero. Essa composição seca muito rapidamente. É melhor misturar o pó com o líquido na ponta do pincel para aplicar imediatamente na unha. A mistura é colocada na unha com a ponta. A composição deve ser aplicada da forma mais homogênea possível. A maior quantidade de produto é colocada na zona de transição da ponta para a unha natural. Quanto mais uniforme for a aplicação da massa líquida, menos você terá de removê-la. Pontas e unhas cobertas com uma mistura de acrílico e monômero. Depois que todas as unhas com pontas forem cobertas com acrílico, será necessário realizar o nivelamento. Isso é feito com uma lixadura. A lima corta tudo o que é desnecessário para que a unha tenha um desenho mais natural. A espessura ideal da unha é a espessura de um cartão de crédito. Em seguida, um verniz incolor ou colorido é aplicado às unhas artificiais prontas. Nos salões, o revestimento final é o gel laca, que deve ser seco na lâmpada. Em casa, é bem possível aplicar verniz comum nas unhas expandidas. Ele durará muito mais do que nas unhas comuns. Após a construção, o revestimento acrílico é nivelado com uma lima com abrasividade de 90 a 150 graus. Instruções para trabalhar com moldes. O processo começa da mesma forma que quando se trabalha com pontas. Primeiro, as unhas são desengorduradas e, em seguida, é aplicado o primer. Em vez de pontas de unhas, os moldes de papel são fixados nas unhas. Eles são fixados sob a placa unguial e enrolados ao redor do dedo. Dessa forma, o molde alonga a unha. Sobre ele será aplicado um revestimento acrílico. A mistura acrílica é preparada da mesma forma que no primeiro caso. Em um pincel, a primeira bola viscosa é colocada na linha de junção entre a unha e o molde. Em seguida, ela é completamente espalhada. Em seguida, com a ajuda de um molde, forma-se uma continuação artificial da placa unguial. Dessa forma, é possível aumentar a unha de qualquer comprimento e formato. A aplicação da substância acrílica na unha deve ser feita até que a placa não adquira uma forma natural. Depois que todas as unhas estiverem prontas, elas são lixadas, obtendo-se o efeito de naturalidade. O molde é colocado sob a placa unguial e funciona como uma extensão da unha. Com a ajuda do dispositivo, é possível modelar unhas de qualquer comprimento e formato. Outras opções para trabalhar com pó base e pó fortalecedores. Uma das opções mais simples para trabalhar com pó acrílico pode ser chamada de fortalecimento das unhas. Para essa finalidade, é usada uma base de gel laca. Você também precisará de uma lâmpada UV para a secagem. O fortalecimento é realizado após uma manicure seca. Um desengordurante é aplicado à placa unguial e, em seguida, um primer. Em seguida, é necessário usar uma base. É melhor usar a borracha. Ela é mais densa. A base cobre todas as unhas como um verniz normal. Depois disso, cada unha é exposta a uma lata de pó acrílico. Com a ajuda de um aplicador, o pó acrílico é polvilhado em cada unha. É dada atenção especial às áreas laterais, pois elas são mais propensas a lascar. Em seguida, as unhas são colocadas sob a lâmpada por 30 a 60 segundos. O fortalecimento está pronto. Agora você pode aplicar o verniz em gel ou usar um verniz comum. Pós rosa e transparentes. O pó acrílico rosa fica espetacular nas unhas. Isso se deve ao fato de que agora estão na moda os tons de pó pastel. Além disso, sem brilho, o revestimento artificial com acrílico rosa parecerá um verniz fosco. O fosco nas unhas também está na moda agora. O acrílico transparente é considerado universal. Ele é usado tanto para a construção quanto para o fortalecimento. O acrílico transparente pode ser coberto com as unhas como proteção contra fragilidade e fatores externos desfavoráveis. Informações adicionais. O custo do acrílico rosa não difere do acrílico incolor. O preço depende do fabricante e começa a partir de 200 rublos. Os mestres do serviço de unhas recomendam não economizar dinheiro e comprar um polímero, 30 gramas, por 500 a 700 rublos. Padrões com acrílico. Com a ajuda do pó acrílico, você pode criar verdadeiras obras de arte em suas unhas. Mas primeiro é recomendável praticar nas pontas das unhas. O padrão mais básico é uma flor. Ele é criado a partir de várias gotas de massa acrílica, que são colocadas uma ao lado da outra ao redor da circunferência. Os elementos padronizados são considerados um design popular. O padrão, nesse caso,
acaba sendo um relevo convexo. Flores volumétricas de acrílico. O padrão de relevo parece incomum pós-reparo. Com a ajuda do pó acrílico, você pode consertar uma unha quebrada e quebrada. A condição importante aqui é que a unha não tenha caído completamente. Nesse caso, a área da quebra é desengordurada. Primeiro é aplicada ela e, em seguida, um pequeno pedaço de acrílico embebido em monómero. A massa deve ser aplicada com cuidado na ruptura, cobrindo completamente a área perigosa. Depois de 1 minuto, você pode lixar o remendo improvisado, nivelando-o. Se as unhas forem finas, um pequeno pedaço de uma almofada especial sem fiapos pode ser colado sob o acrílico. A almofada pode ser substituída por um pequeno pedaço cortado de um saquinho de chá seco. O adesivo é colado na cola para as pontas. Em seguida, é aplicado o revestimento de acrílico. Se a unha estiver completamente quebrada, o acrílico será útil novamente. Nesse caso, a unha afetada é simplesmente construída com a ajuda de um molde ou tipsa. Como remover um revestimento de acrílico? Uma das partes mais importantes do cuidado com as unhas é a remoção de revestimentos artificiais. Isso é feito com a ajuda de removedores especiais que dissolvem o acrílico. Cada unha é envolvida em um guardanapo ou em um pedaço de algodão prensado, abundantemente umedecido com o removedor. Para fixação na unha, envolta em um guardanapo, coloque uma tampa de papel alumínio. Ela fixará o curativo e não permitirá que o remédio evapore. Após 10 a 20 minutos dessa compressa, as bandagens podem ser removidas gradualmente. O acrílico, após a interação com o remédio, torna-se semelhante a uma gelatina. Agora ele pode ser facilmente removido com uma bolsa. Importante, não remova os curativos de todas as unhas ao mesmo tempo. No ar, o acrílico começará a endurecer novamente. É melhor trabalhar com cada unha separadamente. Remoção de extensões de unhas de acrílico. Dicas dos mestres do serviço de unhas. Antes do processo, você deve lavar bem as mãos com gelo ou sabonete antibacteriano. Os iniciantes acharão mais fácil trabalhar com pontas em vez de moldes. Os profissionais recomendam que as moças que vão fazer suas próprias unhas com acrílico comprem apenas materiais de qualidade. Preferência da mesma empresa. Caso contrário, mesmo com o uso da tecnologia correta, o resultado pode ser decepcionante. Uma das desvantagens do material é seu odor acre. Portanto, o acúmulo deve ser feito em uma sala bem ventilada. Se possível, você pode realizar a transformação no jardim, ao ar livre. Além do odor acre da substância polimerizada, outro problema é a poeira resultante do alinhamento da placa com uma serra. Para se proteger, você deve usar uma máscara médica. Não é possível usar a substância se houver uma doença fúngica nas unhas ou se houver ferimentos. O pó acrílico para unhas é considerado uma invenção útil que ajuda a arrumar as unhas em casa. A vantagem do procedimento é que o revestimento acrílico se mantém por muito tempo. Depois de trabalhar as mãos por 1 a 2 horas, você pode ficar livre por várias semanas de qualquer ação com as unhas.